Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, a primeira coisa que a gente precisa traçar são todas as forças que vão estar atuando, tá bem? A gente tem ali a informação de que a Juliana vai estar fazendo uma força, né, na mesma direção do cabo desse esfregão, ou seja, a força dela vai estar sendo feita para cá, tá certo? Aí, como essa força está inclinada, a gente pode decompor ela em duas, como eu fiz aqui com você, ó. Aqui eu tenho a força, eu posso decompor ela na sua componente horizontal, né, que é para cá, respeitando o sentido do vetor, uma componente horizontal e uma componente vertical, que eu coloquei aqui para você. Uma componente horizontal e uma componente vertical ali do próprio esfregão. A gente sabe que o esfregão ele vai ter 2 quilos, ou seja, ele vai ter uma força-peso aqui vertical para baixo. Peso sempre vertical para baixo, tá? Então, o peso tá para cá. Como é um esfregão, né, e ele está em contato com a parede e vai existir uma força de compressão nessa parede, né, que vai ser a força Fx, que é a força com que a pessoa que está segurando aqui vai comprimir essa parede, então eu vou ter o surgimento de uma força normal. A força normal, vamos relembrar, é aquela força par ação-reação da força de compressão à superfície. Então, se a superfície está sendo comprimida, vai existir aqui uma normal também como reação, né? Se o esfregão realiza uma força na superfície, a superfície realiza uma força no esfregão, que é a força normal. Essa força sempre vai ser perpendicular à superfície, então, como a superfície está aqui na vertical, que é a parede, a normal vai estar assim na horizontal. E vamos ter também a força de atrito. Afinal, né, a questão fala sobre um coeficiente de atrito cinético, afinal esse esfregão vai estar, né, se movimentando com uma determinada velocidade. Então, força de atrito μ vezes a normal, lembrando, e ela vai se opor ao movimento. Então, como ali está pedindo, né, durante o movimento de subida, que é o que o enunciado nos pede para calcular, então o meu esfregão vai estar vindo aqui para cima, minha força de atrito vai se opor a esse movimento, ou seja, essa força de atrito vai estar aqui para baixo, como sendo essa faixa. Ali a gente vê também, né, que ele vai estar subindo com velocidade constante. Quando nós temos um movimento retilíneo e uniforme, que é quando ele faz assim, né, um movimento reto com velocidade constante, então nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico, que é uma situação onde todas as forças atuantes vão se igualar de forma a gerar uma força resultante nula. Então todas as forças para baixo vão se igualar com a força para cima, as forças para cá vão se igualar com as forças para cá, entendeu? Tudo que está na mesma direção, sentidos opostos, acaba se igualando para que gere a força resultante nula. Então, a minha normal vai ser igual ao meu Fx e a soma do peso mais força de atrito vai ser igual a Fy. Antes disso, né, sabendo que aqui é 45 graus, tá bem? E daí a gente pode levar isso aqui pro triângulo retângulo como sendo, né, aqui 45 graus, formando um triângulo retângulo, afinal as componentes sempre são perpendiculares entre si, aqui também vai ser 45, e com base nesse ângulo aqui de 45 eu posso fazer o seguinte, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Isso aqui é só a decomposição da força F, para a gente descobrir o valor das suas componentes para poder começar a fazer as igualdades. Então, seno cateto oposto sobre hipotenusa fica Fy sobre F, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, Fy é igual a F vezes raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa, Fx sobre F, tá? Cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2, então Fx fica igual a F vezes raiz de 2 sobre 2. Tendo as componentes, a gente começa a igualdade, né? Aqui eu escrevi para você, se quiser anotar, velocidade constante, equilíbrio dinâmico, força resultante nula. Na horizontal, a gente tem aqui Fx igual a normal. Então, Fx igual a normal Fx, aqui F raiz de 2 sobre 2. Então, já temos aí a equivalência da normal. Na vertical, peso mais força de atrito é igual a Fy. Então, peso é igual a Fy menos força de atrito, se vocês quiserem escrever assim, né? Ou peso mais força de atrito é igual a Fy. Como a gente pode isolar o peso aqui, eu posso fazer assim, ó, passa para cá subtraindo. Isso vai ser importante depois para quando a gente substituir a normal. Então, peso é igual a Fy, que a gente viu aqui, F raiz de 2 sobre 2, é menos, né, a força de atrito. Força de atrito, μ vezes a normal.
A normal, a gente viu aqui que é F raiz de 2 sobre 2, e o μ a questão dá como sendo 0,2, que é o coeficiente de atrito cinético. Então, o peso é F raiz de 2 sobre 2 menos 0,2 vezes F raiz de 2 sobre 2. Né? Isso aqui é como se tivesse um 1 multiplicando aqui na frente, agora é só a parte da matemática mesmo. É como se a gente pegasse esse F raiz de 2 sobre 2, colocasse, né, em equivalência, que no caso é evidência mesmo, né, fator comum em evidência, isso é um produto notável, fica F raiz de 2 sobre 2 vezes 1 menos 0,2, que é igual a 0,8 vezes F raiz de 2 sobre 2, né? 1 menos 0,2, 0,8. Então, o peso é igual a 0,8 vezes F raiz de 2 sobre 2. O peso é massa vezes gravidade. A massa ali do esfregão é 2 kg e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É igual a 0,8 dividido para 2, que é 0,4, vezes raiz de 2 vezes o F. 2 vezes 10 é 20, passa isso aqui subtraindo, não, perdão, dividindo, né, subtraindo não, dividindo, porque aqui tá multiplicando, passa dividindo, aí a força fica 20 dividido para 0,4 vezes raiz de 2, 20 dividido para 0,4 fica 50, racionalizando fica aqui, né, multiplica por raiz de cima, raiz de 2 em cima e embaixo, fica 50 vezes raiz de 2 dividido para 2 vezes raiz de 2, isso aqui embaixo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. 50 dividido para 2 fica 25, que é igual a 25 raiz de 2. Isso aqui dá 35,35, que é aproximadamente 35 newtons. Então, a gente tem que a força feita pela Juliana para limpar a parede é de aproximadamente 35 newtons.